hoje imprevistos acontecem, né? E hoje estou aqui, eu... Olá, doutora Sandra, tudo bem? Já vou te convidar aqui para o nosso bate-papo de hoje. O convite chegou aí para você, por favor. Doutora Carla Couser, tudo bem? Sempre muito bom ter você aqui com a gente. Olá, Sandra, tudo bom? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bom? Eu vou só fechar minha câmera aqui para estacionar, né, pelos imprevistos da noite e a gente já chamar aqui a doutora Fernanda, tá bom? Vamos Tá bom. cumprimentando aí quem for entrando. Todos que estão entrando, vamos esperar um pouquinho. Doutora Fernanda, tudo bem? Boa noite. Estamos esperando aqui o doutor Fabrício, que ele está estacionando o carro, imprevistos acontecem, né? E ele que vai fazer a abertura, né? Olá, doutor Fabrício. Olá, boa noite. Já mandei o convite para a doutora Fernanda, vamos ver se ela consegue entrar aqui Ela na nossa entrou, live. mas eu não sei onde ela está por aqui. Vamos lá. Sinaliza para nós, doutora, aí se houve algum erro, por favor, para a gente poder Doutora falar. Fernanda Corbage. Ela entrou por a... Ela entrou, eu vi que ela entrou. Não, ela entrou realmente, eu já convidei ela, mas agora eu não consigo mais achá-la. Vamos esperar mais um pouquinho. Doutora Fernanda, veja se você consegue me mandar um convite, por favor, que aí eu aceito aqui. Olá, doutora Suzana, tudo bem? Doutora Regina, doutor Gabriel, doutora Doutora Rayane, doutora Marisa. Cláudia, doutora Marisa, sejam todos muito bem-vindos. Olá! Olá, Olá! doutora, tudo bem? Essa é a doutora Fernanda, doutora Fabrício. Oh, que graça, que prazer em conhecer, doutora Fernanda. Prazer é meu, Doutora, gente. Eu estava tentando colocar vocês no meu computador, mas eu não tive Eu também não tive sucesso no computador. Está sendo no mesmo. doutora Fernanda, vou te pedir encarecidas desculpas. A doutora merece toda a honraria e todo o mérito, ter um evento maravilhoso, mas hoje houveram alguns imprevistos que fugiram do nosso controle e eu estou aqui fazendo a live de dentro do meu carro e não poderia deixar de participar aqui, de te receber, mas em nome de toda a diretoria, queria pedir desculpas aí pela ocasião. E agradecer a sua disponibilidade, seu tempo. Eu sempre digo nas lives aqui que nós temos como obrigação de levar conhecimento adequado, né, para os advogados e poder contar com pessoas do seu gabarito, da sua expertise, para trazer esse tipo de conhecimento para a gente é algo impagável, inenarrável. Então eu só fico aqui com uma eterna gratidão pela sua disponibilidade, que eu sei que com certeza a doutora teve que modificar aí seus compromissos para estar aqui presente, tá? Então, em nome de toda a diretoria de Valinhos, te agradeço por ter aceitado esse convite feito pela nossa presidente, que essa semana recebeu aí os aplausos pelo trabalho, né, a moção de aplausos da Câmara dos Vereadores de Louveira, e muito merecido pelo trabalho que vem exercendo como conciliadora. Então você está em boas mãos. Com certeza, doutor. Licença para seguir o trajeto aqui, mas estou com vocês. Só vou manter a câmera fechada para que eu possa seguir o trajeto sem acidentes. Perfeito, doutor. Olha, muito obrigada, é uma gratidão mesmo. Eu corroboro de todas as palavras do doutor. Dividir para crescer, eu acho que é essa a nossa grande pauta, né? E a OAB não poderia deixar de fazer parte desse processo. Então, agradeço mesmo aí
a oportunidade de estar com vocês nessa noite. Eu que agradeço. Vou passar a palavra para a doutora Sandra, quem vai conduzir Claro. o evento. E assim que eu tiver instalado, eu volto aqui com vocês, tá bom? Combinado. Muito obrigado, um ótimo evento a todos. Obrigada. Boa noite a todos, a todas todos e todas, né? Agora é assim que se fala, né, doutora Fernanda? Com certeza. Agradeço muito a ter aceito o meu convite. Primeiramente, eu vou agradecer ao presidente da minha subseção, que a senhora teve a oportunidade de conhecer, a minha vice, que é a doutora Natália Zanella, que não está aqui presente por alguns motivos, que o doutor sabe. As outras diretorias da minha subseção, que me deram essa oportunidade de criar essa comissão, a senhora, que foi minha professora de mediação. Com muito gosto. Obrigada. E a todos os outros participantes que ora entram aqui, e eu que tenho oportunidade de ter esta palestrante de alto gabarito via Coimbra. Olha que gracinha, onde nós chegamos, né? Doutora Fernanda Urbage, é um prazer tê-la novamente aqui com a gente, para falar sobre a mediação agora a nível Europa. Como estamos por aí? Pois é, Sandra, primeiro eu que agradeço essa troca, né? Esse bate-papo, eu gosto bastante. Quem não, né? Mas eu, principalmente, nós mediadores, a gente tem essa coisa de falar, e então sempre um prazer estar com vocês, falando de uma coisa que eu particularmente sou apaixonada. E tô vendo aí bastante gente entrar, dando oi. Pessoal, sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade. Eu não sei, já tô quebrando os protocolos aqui, né, Sandra? Como sempre, mas quiser mandar... Protocolo à vontade. Eu acho que a mediação é isso, né? Com certeza. Informal, né? E daí, pessoal, se tiver alguma questão, quiser comunicar com a gente, fiquem à vontade aí. Eu estou vendo aqui subindo algumas coisas e aí, com o tempo, a gente volta a falar disso. Sandra, então, realmente, foi uma mudança de paradigma, né, muito grande que eu fiz com relação à mediação, em olhar um pouquinho para o que está acontecendo na Europa e vim para cá estudar. Começando, Sejusc que Piracicaba presente, olha só que delícia, coisa boa, gente, coisa boa. Então, eu estou fazendo, né, essa parte do meu doutoramento aqui em Coimbra, que tem um viés maravilhoso, eu não poderia estar num lugar tão acolhedor, e falar um pouquinho de mediação, como eu acredito que deva ser, porque a gente sabe que é um tema muito da moda, né? Porque pegou fogo desde 2015 para cá, com a lei da mediação, com o Código de Processo Civil. Então, a gente percebe aí que tem muita movimentação no meio e precisamos dar aquela separada, né, Sandra, do joio e do trigo, e olhar para o que realmente está acontecendo. E aí eu escolhi vir para cá para também entender o que está acontecendo no mundo, entender se é só no Brasil que está acontecendo essa mudança, se a gente está falando mais de mediação por aí, ou se o mundo todo está nessa mudança, né, nessa virada de perspectiva com relação aos métodos de solução de conflitos. Então, esse é o meu... o porquê, né? O porquê que eu me motivei a vir estudar e fazer esse meu doutoramento. Vamos tentar falar em breves linhas. Eu separei alguns temas que eu estou considerando interessante discutir e levar também para o Brasil como pergunta, né? Porque uma coisa é o que eu vejo aqui e outra coisa é quem vive aí no dia a dia, como você mesma comentou. É uma troca, né? Olha, eu fiz tantas audiências hoje, eu falei, menina, é muito, temos que olhar para isso, como que está acontecendo. Como eu disse, né? A minha intenção era olhar para as consequências, ainda é, né? Porque ainda tem um tempinho de caminhada aqui de estudo, desse movimento de digitalização
que a gente está fazendo, que a gente está vivenciando, em consequências da Covid e tudo mais. E como que a Europa está lidando com isso? Para minha bela surpresa, o que você acha, Sandra? Você acha que eles estão bem avançados? Como que tá? Que você tivesse que chutar aí? Nós estamos um pouquinho atrasados. Eu sei, porque nós tivemos uma live do Luiz Fernando também, do Vale, Uhum, e tá por aí, dando uhum. aula. E a gente sabe que nós estamos engatinhando, graças a Deus, mas estamos engatinhando. Né, que é um grande colega nosso, amigo, parceiro, orientador, foi tudo. Ah, o Brasil ele está engatinhando, sim, em algumas questões, e eu posso dizer que até na questão de regulamentação não está tão amarrado. A gente está muito solto nas questões de regulamentação, porque ainda não sabe como se faz. Então, é essa bem a verdade. Então, doa quem doer, quem está ouvindo, é isso. A gente não sabe como fazer e qual é o melhor caminho, qual seria a melhor alternativa para um tamanho de Brasil que a gente tem e uma disparidade de localidades. Não dá para a gente aplicar a mesma coisa que a gente aplica no interior, como Valinhos, como Piracicaba, como Montemor, né? Vamos pegar uma cidade menorzinha ainda. E utilizar a mesma régua como Campinas, por exemplo, que é uma cidade que, quando a gente fala do tamanho de Campinas aqui na Europa, o pessoal fala, o quê? É cidade interior? Como assim? E é considerada uma cidade interiorana, vamos por assim. Então, por mais que seja uma potência, né? Por mais que seja uma grande cidade em termos numéricos. Então, eu acho que nós estamos sofrendo este momento, essa questão, e a gente sempre sofre, né, como Brasil, por conta do nosso tamanho, né, por conta da nossa estrutura. A gente precisa analisar efetivamente, e é isso que eu defendo, aqui nos meus estudos, essa questão do local, a necessidade do indivíduo de cada localidade. E aí sim a gente consegue construir uma rede que seja sustentável e não, sei lá, vou falar uma besteira aqui, mas uma fábrica de acordos. Mediação não é fábrica de acordos, gente. E isso é um paradigma que eu enxergo que cabe a nós, advogados, mediadores, apaixonados aqui da nossa causa, quebrar, né? Porque não faz sentido a gente colocar pessoas no mesmo ambiente, ali num nível de sensibilidade absurdo, falando de coisas que talvez nunca quiseram falar para um estranho, e a gente simplesmente, e aí, vai fazer o acordo? Não vai? Bola para frente, próxima. Não funciona. Bom, dito isso, fiz a crítica aí da nossa questão, né, do local. O que acontece em contrapartida aqui na Europa? A Europa é menor. Então, essa questão da localidade acaba ficando um pouco mais diluída e acaba ficando muito mais simples. Tem uma experiência, né, que é fantástico em termos de cultura, de experiência cultural, que é quando eu cheguei aqui, entender essa questão do perto e do longe. Para a gente, Piracicaba e Campinas é pertinho, por exemplo, 70 quilômetros. 70 quilômetros aqui para eles é um absurdo. É muito longe, não dá para ir no mesmo dia, ou se vai no mesmo dia, meu Deus, você é louca, vai voltar ainda à noite. Bom, pegando nisso, o que acontece? Se você se você fornece, e aqui chama o Diretório de Justiça, o DGPJ. Então você vai lá como se fosse o nosso CNJ, o órgão que regulamenta. Então você vai lá e fala assim, olha, então vamos fazer a mediação e tal, tal, tal. Se a pessoa não sai dali com um endereço, uma data, uma coisa estruturada, como a gente faz no Sejusc, né, as cartas convites e tudo mais, e dizendo, olha, tal horário vai ter tal pessoa para te receber, e assim, assim, assado, e você dá essa orientação, e essa orientação tem que ser dada, muito dificilmente essa pessoa vai voltar. Porque eles têm uma questão aqui de que se eu não for bem atendido, se eu não for bem recepcionado e tal, 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 a coisa não acontece. Conversando com o pessoal daqui, eles estavam tentando
Aqui em Portugal existe a pré-mediação. A pré-mediação é obrigatória. Então, ninguém vem para a mediação antes de saber o que é uma mediação. Então, isso é muito interessante, que você primeiro ensina o que você vai fazer, o que vai acontecer naquele momento, que é a nossa toda declaração de abertura, né, dos mediadores que fazem, que alguns advogados que estejam me ouvindo, às vezes já estão de saco cheio de ouvir a gente falar, né, tanto, porque vão sempre para a audiência e vão sempre lá escutar o mediador falar. Mas, gente, para aquelas partes, pode ser a primeira vez que elas estão ouvindo aquilo. E a gente precisa falar, a gente precisa explicar, a gente precisa dizer o que estamos fazendo ali. Pois, o que acontece? Eles vêm aqui em Portugal, então, para essa pré-mediação, participam, entendem, ok. E daí sim, eles decidem que vão participar ou não vão participar. Daí, voltando na questão cultural que eu disse. Se esse primeiro momento a gente não conseguir fazer um rapport necessário, uma questão de trazer a pessoa para dentro do instituto, ela não volta. E daí eu fiz a grande pergunta aqui de pesquisadora, né? Então qual é o número? Quantas pessoas não voltam e quantas pessoas voltam? Porque era uma curiosidade, né? Eu falava assim, não, eu quero saber se realmente está funcionando. E para o meu espanto, era uma absurdo, era assim, diferença de 70% as pessoas que voltavam para participar do procedimento, depois de ouvir a abertura e tudo mais. Então, olhando para isso, eu falei, olha, eu acho que a gente está fazendo um bom processo no Brasil. A crítica, nós não temos isso, nós não temos uma pré-mediação, nós não temos muitas vezes tempo de uma audiência de mediação para fazer uma declaração de abertura decente. E isso é a verdade dos fatos. Dá para melhorar? Creio que sim, muito. Agora, precisamos também contar com a colaboração de todas as vias, e daí dos advogados, dos juízes, dos serventuários, de todo mundo que está envolvido no processo. Não dá só para um mediador que começa a fazer a abertura. Pois não, Sandra, vai lá. Dos advogados que nos deem o direito de fazer abertura, porque a maioria chega e fala, já estou cansado de ouvir, não é isso? Com certeza. E aí é uma questão de compreensão, né? Compreensão de todos os lados. Eu tive uma audiência essa semana, porque, graças a Deus, o online permite isso, né? Então, eu também estou atuando, fazendo as audiências e tal. E foi engraçado, porque foi exatamente uma questão que ficou muito evidente, Sandra, a troca que aconteceu com os advogados. E isso é uma das coisas que eu gostaria muito que os doutores que estão aqui assistindo a gente e trocando também com a gente compreendessem que nós aqui não estamos para empatar o processo, nós não estamos para deixar a coisa ser mais uma fase. Nossa função ali como mediador é auxiliar, é promover auxílio. Então, usem a gente. É bem isso. A gente está ali para ser usado como ferramenta de autocomposição. Ponto. Não precisa... Então, daí, só contando esse caso que me veio, os doutores, foi tudo muito lindo, foi tudo muito certo, deu tudo certo, na abertura, foi tudo perfeito. Aí, quando a gente começou a chegar numa fase mais posterior ali de agendas, do que a gente precisava conversar, os doutores, olha, então, eu sei que vai ficar muito complexo para a doutora fazer o termo e tal, a gente vai fazer no escritório. Eu fiquei sem chão, né? Eu fiquei assim, olha, doutor, não querendo desdizer o que o doutor, ou a vontade do doutor, fica à vontade, pode fazer o termo lá no escritório, e vocês têm toda a liberdade para fazê-lo, sem problema algum. Mas aqui nós também temos tempo, nós também temos um escrevente para nos auxiliar, e os doutores estão aqui assistindo os clientes, eu não vejo o porquê não. E daí eles ficaram meio titubeando, enfim. Aí eu me pergunto, né, Sandra, será que tinha outras questões mais a fundo que precisavam ser tratadas e ali eles não quiseram trazer à mesa? Talvez. Não dá para a gente julgar, né? Até onde eu pude extrair, eu fiz.
Se tinha outras coisas, a gente não sabe, não vem ao caso. Mas a questão desse exemplo é justamente, nós sabemos da competência e capacidade dos doutores e, pelo amor de Deus, nós somos colegas. O ponto é, usem a gente. Vocês já estão lá, já saíram do... Ou usaram a você realmente, como já aconteceu comigo, e nós chegamos como conciliadoras no ponto que eles não chegaram e foram no escritório fazer o que a gente conseguiu. Não. Mas não tem problema. O nosso objetivo não é, eu sempre brinco, né, que eu não tenho meta, eu não tenho que bater meta nenhuma de fazer acordo, número de acordo. Não tenho meta nenhuma. Minha meta é, as pessoas estão conseguindo conversar depois que elas saíram aqui da minha audiência? Estão se falando, estão negociando. Beleza, a minha meta está cumprida. O que elas vão fazer com isso, aí também é uma questão de cada um. O ponto é, a gente está ali para isso. Isso tem que ficar claro. Nossa, falei muito nesse primeiro ponto. Achei que eu ia falar menos. Olha lá, sério. É que estamos duas conciliando aqui. Eu vou te contar o que eu fiz, se você assim me permitir. Claro. Fiz terça-feira. Eu estava com um processo engasgado e eu não conseguia, porque o advogado da outra parte, ele era criminalista, mas queria fazer a civil. Ok. Fomos, e aí quando ele viu que eu era muito conciliadora, mas ele falava assim, eu não gosto de conciliar. Nossa. Aí ele chegou na audiência de instrução, ele subestabeleceu sem reservas para uma colega. Quando eu cheguei lá, eu fui conciliando a autora desde o início, conversando com ela, na maior tranquilidade, que essa idade me deu, papá, a advogada que isso foi subestabelecida, conversei. Quando chegou lá dentro, estava tão calmo, tão tranquilo, que o acordo foi feito. Olha só. Parabéns. Isso é uma das benesses que a gente ganha, né, para a nossa vida normal, né, depois de participar de uma formação, uma capacitação e mediação. Isso realmente a gente acaba fazendo parte da gente, né, Sandra? Bom, outro ponto que eu queria trazer, então, uma das coisas que eu trouxe é a questão dos julgados de paz, né, que eles têm essa coisa do pré-processual, que eu acho que é fantástico e é uma das coisas que eu gostaria de ver implantado no Brasil tão logo o possível. A outra coisa que eu venho pesquisando é a questão do digital, né? Esse formato digital, ele muda o conflito. Eu vi que teve alguém aqui que trouxe uma fala aí do mundo machista, né, que nós vivemos. Algumas das minhas pesquisas e das minhas leituras, elas têm apontado justamente para essa questão de gênero e para essa questão de poder. Empoderamento, essa capacidade de que cada um agora entra na câmera e fala o que quer, o que não quer e tá tudo certo. E a gente tem agora essa e-justiça, né? E a justiça digital. Tá tudo muito digitalizado, então você recebe o link da audiência no seu celular, no seu e-mail, você clica, você entra na sala do juiz, você entra na sala do mediador e você começa a conversar sobre o que você quer fazer da sua vida.
é um empoderamento, né? É um tomar para si. E eu estou querendo entender um pouco mais. Então, se alguém tiver aí casos ou questões para a gente conversar sobre mulheres que acabam utilizando disso, principalmente para resolver as questões e por conta de ser digital se sentiram mais seguras, é uma pesquisa que eu tô levando aí em consideração. Paralelo a isso, Sam, eu estou fazendo aqui uma capacitação, pode-se dizer assim, parte de um projeto que está sendo cofinanciado aqui pelo Fundo Europeu, que chama Imedias. Esse projeto, ele tem essa pegada do híbrido, de trazer as pessoas para o real e também para o virtual. Então, até onde eu enxergo, eu acho que é o melhor, a melhor forma. Então, você tem reuniões presenciais e você tem reuniões no híbrido. E qual que é a sacada? É que você vá para 6 países diferentes e você acabe se tornando mediador nesses 6 países diferentes. Aí eu falei, nossa, que interessante, né? Vamos mediar Portugal, vamos mediar na Itália, vamos mediar na Alemanha, na Polônia e nos Países Baixos. Eu falei assim, nossa, muito bacana. Aí eu falei assim, gente, realmente, se a gente colocar esse mapa, e eu até desenhei esse mapinha, acho que eu consigo mostrar para vocês aqui, ó. Olha o tamanho disso aqui. É o tamanho do Brasil. E daí eu me questionei, né? Eu falei assim, nossa, se aqui eles estão fazendo um treinamento que é para capacitar, que não basta ser só mediador em Portugal, porque aqui mediador em Portugal eu já sou. Aí não basta ser só em Portugal, você tem que fazer nos outros países outras certificações, em cada pedaço de país. Eu falei, a gente aí no Brasil faz mediação em São Paulo, em Minas, no Mato Grosso, no Acre, e até então a gente não tinha pensado nessa especificidade de cada local ter a sua forma de resolver os conflitos. Eu falei, gente, faz total sentido. Eu não acho que a gente resolva conflito igual no Amazonas, igual no Rio Grande do Sul. Aliás, cada estado tem a sua característica e a sua cultura. Então, esse é um outro projeto que eu achei muito interessante, da gente entender realmente as culturas de cada cidade, de cada estado, de cada centro, né, de concentração de pessoas. A gente sabe que em Campinas tem condomínios que são gigantescos e que é quase o tamanho de uma cidade, né? As pessoas que moram ali formam uma cidade. De repente, a forma de resolver conflitos daqueles condomínios é diferente. O que você pensa disso, Sandra? Vamos fazer uma câmara de mediação em cada condomínio de Campinas? Já pensou? Bom, eu não sei se você sabe, mudei para Campinas. Então, onde eu moro é uma cidade. Foi. Exatamente. Então, é muito complicado você fazer aqui uma mediação igual você faz em Valinhos ou Vinhedo, né, que é onde eu sou conselheira. É totalmente diferente. São pessoas diferentes, vidas diferentes, o convívio é diferente e é totalmente. Eu acho que cada caso é um caso. A gente tem que ver, na hora que a gente vai fazer a mediação, a gente tem que prestar muita atenção, e com os anos a gente aprende isso, não é de uma hora para outra, né? Não. E eu lembro, quando eu e a Sandra nos conhecemos, eu fazia muitas mediações em Montemor. E Montemor é uma cidade muito pequena, né? Pequena, faz juntas. É muito pequena. E é uma das questões locais que sempre me chamava a atenção, mas se evidenciou bastante quando eu acabei vindo para cá, porque aqui na Europa a gente tem essa questão local muito forte, e aí, obviamente, né, Sandra, tudo tem o mal e o bom, dos dois lados.
tem a coisa de que você acaba tendo pensamentos extremamente enraigados em alguns setores, né? Por exemplo, na Polônia, a gente tem não pode se falar de repente, falar em divórcio e tal, é uma coisa assim mais complexa, não é uma coisa tão simples, casa separa de volta, né? Tem outro contexto cultural daquela localidade. E a mesma coisa, por exemplo, Portugal. Portugal é um país extremamente religioso, extremamente católico. Falar em divórcio é aquela coisa que não pode, não é assim. O casamento é para a vida inteira. Então, são questões culturais. E o que a gente enxerga? O que eu estou tentando enxergar? Essas questões culturais, elas variam, e não é só porque é o nome da cidade, ou é o bairro, ou pode ser. Naquele bairro as pessoas se comportam daquele jeito, pode ser. Mas não é só, porque as pessoas podem simplesmente ser um fazendeiro, né? Tem todo aquele traço, aquele estereótipo do fazendeiro que decidiu mudar para São Paulo, capital. E aí? Ele não é só a localidade, né? São os traços que a gente carrega. Exato, são aquela bagagem que a gente acaba carregando durante muitos anos. E daí, por que eu trouxe todo esse enredo, né? Para falar de duas coisas que eu acho que é o top de perspectiva que eu vejo aqui da Europa, que é a questão da homogeneização da atuação dos mediadores. Eu falei assim, caramba, como que a gente vai homogeneizar o mediador para atuar com esse povo que é tudo diferente um do outro? Né? Daí eu comecei, caramba, como que eu vou treinar uma pessoa para fazer a mediação ipsis literis certinho, desse mesmo jeito, mas a pessoa tem que mudar, o mediador tem que agir diferente de acordo com cada pessoa. Eu estou nessa fase, Sandra, eu estou estudando, não, se você me perguntar, Fernanda, o que você acha? Você acha que é uma boa, não é? Olha, eu honestamente vejo mais benefícios do que malefícios, mas também não estou plena convencida de que deixar o mediador fechadinho num quadradinho seja a melhor solução. Entende? Porque também a gente é gente, né? A gente não é robô, a gente ainda não faz mediação por robô, então estou estudando. Para isso, tem um protocolo que eu fiz uns slides que eu posso compartilhar depois com vocês com essas informações. Tem um protocolo universal de mediação que Ana Maria Gonçalves, do CFML, e o Daniel Rain fizeram esse protocolo, desenharam esse protocolo. É bem interessante. Me parece uma tentativa de homogeneizar, né? Tentar colocar todo mundo fazendo as coisas dessa mesma forma. Do que eu li, eu inclusive assinei, porque bate com o que eu penso, porque são princípios, ela lista lá eles, né, listam princípios que a gente deveria concordar se a gente concordasse em ser um mediador padrão universal. Para mim, são os princípios que a gente já atua dentro da nossa formação brasileira, então eu achei acessível. Então, quem tiver interesse, chama Universal Disclosure Protocol for Mediation. É interessante dar uma lidinha. De repente, assim, olha, bate comigo. Ou, não bate comigo, então é outra forma daí de caracterizar. Mas é uma sacada, sabe, Sandra? É uma outra diferença aqui que está acontecendo. Eu tenho bastante diferenças de você mediar em cada cidade que eu estou indo. Então, Totalmente diferente. Então, mas daí essa é a minha questão. A pergunta tá diferente porque os procedimentos dos locais são diferentes ou tá diferente porque as pessoas são diferentes? Porque é exatamente essa a minha pesquisa. A gente não pode também confundir a forma com as pessoas. Então, Eu diria
É para você que são os É dois. uma combinação, sim. As pessoas, elas são diferentes pelo formato que elas foram criadas e Uhum. também os procedimentos dos titulares dos sejusques. Sim, dos chefes, né? Das pessoas que organizam e com certeza, Todos com certeza. diferentes. Tem um grande autor, agora de cabeça, sou péssima com nomes, mas ele escreve exatamente isso, Sandra, que são os atores de tomadas de decisão, no caso, os chefes do Sejus, que são atores de tomadas de decisão. Podem impactar e muito a percepção do que a gente considera paz de qualidade, né? Eu falo isso e acabo ficando um pouco. Todo mundo olha para mim e fala assim: gente, o que você está falando? Paz? Não. O final da mediação, o que a gente está fazendo aqui, de verdade, na minha concepção, é a busca da paz, é a busca do entendimento, é a busca desse consenso, só que num sentido não jurídico, né? Mas num sentido psicológico, pessoal, interno e até subjetivo. E sim, essas pessoas que tomam decisões, que estão, e daí a gente pode até extrapolar, né? Não só dentro do Sejusc, mas indo aí para um conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, para um órgão público, pessoas que tomam decisões por outras, que por vezes nem eleitos são, mas sim nomeados e XPTO, mas ocupam cargos que precisam ser responsáveis pelos atos, né? Então, realmente, eu corroboro contigo, eu sei dessas discrepâncias que acontecem, né? E aí talvez a gente poderia pensar nessas homogeneizações, né? Homogeneizar as formas e não as pessoas. Talvez Exato, fosse uma boa saída. exato. Eu tenho sentido muita diferença de fazer conciliação em varas diferentes, em sejusques diferentes, pelas orientações que a gente é obrigado a seguir como conciliadora, né? E, por exemplo, eu vou até falar uma coisa aqui entre nós, é que a gente aprende na mediação que você não pode ter acesso aos autos para ser imparcial. Você aprende isso na mediação. Entretanto, em alguns lugares não tem funcionário suficiente, você acaba tendo que você mesmo fazer o termo da audiência, você tem acesso aos autos. Até para ter Bom, audiência. esse é um assunto super polêmico e a gente discute isso desde 2015. Exatamente. Eu só vou fechar aquele outro assunto que a gente estava, porque a Marisa acabou de me mandar uma pergunta. Então, não é uma questão cultural? É estrutural? Marisa, como eu acho que eu concordo com a Sandra nesse sentido, eu acredito que seja essas duas coisas. Para mim, a minha pesquisa vai estudar mais a questão cultural da localidade, é isso que eu estou estudando hoje, tá? Por que que as pessoas de diferentes localidades, que nem eu acabei de dar o exemplo, né, que eu tive lá na Polônia e elas tratam esse assunto diferente, resolvem os conflitos também de formas diferentes. É isso que eu estou estudando hoje aqui. Agora, Brasil, né? Se a gente tira essa questão mais do teórico e traz para o mundo Brasil, que aí esse é o mundo que eu e a Sandra temos muito contato e sabemos como funciona de dentro, eu acho que também tem a questão estrutural que e não é uma crítica porque a estrutura não funciona. Não, Não, é que a gente não teve tempo, primeiro. A gente entrou numa pandemia em 2019, em 2020 a gente teve, se eu não estou errada de contas, 10 resoluções só acerca do trabalho do Tribunal de Justiça no modelo digital, ou seja, essas resoluções elas demoram tipo anos para serem promulgadas. Tivemos 10 em um ano. É absurdo. Então, é uma série de movimentos estruturais, sim, que estão com lapsos, eles não estão fechados, eles não estão completos
nem na maturidade deles, de como eles foram pensados, e acho que até mesmo na prática, né? Muitos tem resoluções, tem artigos lá de resoluções que nunca foram usados e tá lá porque tá lá, entendeu? Então, eu acho que essa dupla. Voltando agora para a Sandra. Sandra, eu acho que você tem completa noção dessa coisa do seu papel como mediadora. E eu acho que essa é a grande sacada, né? Você entender os seus limites. Eu conheço muitos mediadores que pedem para ver o processo. Porque eu não consigo ajudar se eu não tenho noção do que eles estão falando e eu não consigo fazer perguntas suficiente para chegar lá. Ok? É estilo, é prática. O que eu vejo aqui da Europa, esse tipo de pode, não pode, deve, não deve, é menos questionado. Aqui a gente não tem muito essa questão do mas como que você faz ipsis literis o seu procedimento, como deve ser feito, como a gente tem, né? Quem já fez as formações do CNJ, é bem uma cartilha, a gente passa bem uma cartilha de como deve ser feito, o que deve falar e tal, tal, tal. Aqui é uma visão um pouco mais, e óbvio, tem escolas de mediação, tá? Mas estou falando do geral, do estilo do mediador. Então, aqui se empodera mais a atuação da pessoa e não da cartilha que ela segue. E isso é fantástico. Isso é muito interessante, porque você acaba gerando diferentes mediadores também, diferentes abordagens para diferentes tipos de cultura, pessoas e por aí vai. Então, aquela coisa de ser mais miscigenado, que a gente fala, né? O Brasil tem uma cultura de cada... Tem, é verdade, mas a gente acaba pondo todo mundo numas cartilhas fechadas e que quando você vem aqui para a Europa, você fala assim, gente, não, aqui realmente eles dão espaço para a pessoa criar, dão espaço para a pessoa inovar e fazer diferente. O que no Brasil, muitas vezes, eu não sinto isso. Eu, honestamente, quando a gente quer fazer alguma coisa muito diferente, a única que me dá voz lá é a Valéria de Piracicaba. Então, eu tenho que erguer a mão para o céu, porque a Valéria, ela topa... Opa! Derrubei vocês, gente, desculpa. Ela topa as minhas loucuras. Mas, realmente, Aí, voltei. Desculpa, gente. Realmente é difícil a gente encontrar essa dualidade no Brasil. Ô Sandra, a gente está falando, eu nem te perguntei quanto tempo que a gente pode ficar. 1 hora tá bom, né? Depois a gente faz reperguntas. Certo, Já tem mais... 1 hora. A gente pode, se você quiser, se você tiver mais matéria, ok. Se não, a gente pode começar com as reperguntas, se você quiser. Claro, fiquem à vontade. Do que eu realmente tenho mais coisas para falar, mas eu acho que eu cobri a maior parte, né? Que é essa coisa da atuação e essa diferença muito grande que a gente tem do que a gente vê aqui e do que acontece no Brasil. Eu acho que está sendo bastante rico para perceber, né? Para dar um pouquinho de crédito também para a gente. Sensacional te ouvir, doutora Fernanda. Fui acompanhando aqui do carro, mas estava bem atento. É muito bacana todos os dados que você traz, né? E eu queria, se possível... Pode falar. O Fabrício acabou de fazer uma audiência em Campinas, de mediação, conciliação. Ele está com... Teria até pergunta para fazer, que ele ficou meio assim, sabe, doutora Fernanda? A senhora continua fazendo em Campinas? Faço bastante. Aproveite. Faço bastante. Na verdade, nós falamos muito, né, do advogado usar dessa ferramenta, né? Mas isso não é uma crítica generalizada, mas da mesma forma que há bons advogados e qualificados,
o que a gente nota é que tem, como você mencionou, alguns tipos de conciliadores, né? Claro. Um que estão mais preocupados em seguir o procedimento, outros que talvez queiram seguir o tempo, porque estão com uma quantidade de audiências gigante, precisam dar continuidade ao trabalho, né? Então, eu queria, se possível, a minha pergunta para você era como Vamos se lá. dá essa formação na Europa? Tá bem? Tá tudo em ordem? Tá tudo em ordem, gente. Eu estava tentando compartilhar aqui minha tela com vocês, mas não deu muito certo. Depois Sem eu mando problema. para a Sandra os slides que eu Ótimo. preparei. E aí a minha pergunta seria, como que dá? Exige-se algum padrão desses conciliadores? Existe um órgão fiscalizador? Porque hoje a nossa fiscalizadora aqui na região é a doutora Sandra Toledo. Esse é um dos intuitos da criação dessa comissão, para que a gente consiga padronizar e todo mundo possa, né, fazer o bom uso dessa ferramenta que hoje, Claro, como você falou, está muito na moda e é para ser usada aí à torta direito, né? perfeito. Olha, vamos lá. Vamos por partes. Aqui, como eu disse, existe. O que eu queria mostrar é esse desenho aqui, ó, para vocês. Só para vocês entenderem um pouco em questão de perspectiva, cada uma desses países, na verdade, tem a sua regulamentação. Isso significa dizer o quê? Isso significa dizer que existe uma regulamentação geral, sim, que é da União Europeia, que é a Diretiva de Mediação da União Europeia. Quem tiver interesse, é a Diretiva número 52 de 2008. Que ela traça esse parâmetro, esse overview do que tem que ser feito. Só que aí o que acontece? Como, né, todos os tribunais nossos, se a gente fosse fazer um paralelo, a gente pega os nossos tribunais. Eles soltam aí outros provimentos, no caso dos países, outras leis, e colocam as suas necessidades. Na Alemanha, por exemplo, que foi o último lugar que eu fui... Ai, gente, desculpa. Eu vou ter que arrumar um jeito de vocês não caírem mais. Na Alemanha, o que aconteceu? São 120 horas de treinamento. 120 horas de treinamento, o nosso curso do CNJ tem 100 horas, né? Totais. São 60 de estágio, 40 horas normais. 120 horas só de teórico na Alemanha. E não só. Depois você tem que fazer supervisão, alguém tem que supervisionar a sua audiência, uma das suas audiências, para ver se você está apto, e depois você ainda tem que entregar um TCC. Esse é o mais rígido, é o país mais rígido em termos de capacitação e formação. Os demais seguem mais ou menos o nosso padrão, né? Só que aqui um pouco o tempo de formação é mais longo. A maioria são 100 e poucas, 120 de teórico. E a diferença é que não tem tanta prática. A gente não tem essa obrigatoriedade do estágio prático que a gente tem aí no Brasil. O que, de uma certa forma, hoje, olhando para o que eu estou vendo hoje, talvez seja interessante, porque o conciliador que vai para a prática fazer essas 60 horas de estágio, que é sofrido para eles conseguirem fazer e tal, eles acabam ficando até viciados em algumas coisas que não se deve fazer. Então, se a gente tem um ranking, uma qualidade excepcional e tal, a gente pode falar nessa observação. Mas não é o caso. A gente ainda está engatinhando. A gente, como o doutor disse, tem mediadores excepcionais, tem mediadores que realmente não seguem o padrão. Em Campinas, só para tentar amarrar a pergunta, a gente realmente tem uma questão de tempo ali que chega a ser... Eu já reclamei, né, como sempre, não pelo tempo, não pelo fato de você ter tempo, mas pelo fato de, por exemplo, ter um escrevente que vai entrar no meio da audiência e vai, olha, eu tenho que encerrar porque eu tenho... Escuta, isso não acontece, isso não pode acontecer, isso não deve acontecer.
Então, é um pouco aquém do mediador. E daí o mediador, que é um pouco mais tímido, um pouco mais... não quer tomar bronca do escrevente, tal, eu acho que ele acaba fazendo um serviço que não é para ser feito por essa pressão, vamos por assim. Agora, tudo, Sandra, é uma questão de ser falado, né? E eu nunca tive, graças a Deus, problemas com os chefes. Os Olha lá, Ana chefes dos Maria. Sejusques... E Vinhedo também acontece, né, Ana Maria? Aí você está fazendo audiência, acabou o seu tempo. Aí eu quero morrer no meio da audiência que a gente está fazendo acordo. Os chefes dos Sejusques, e é outra coisa, né? Eles também são pressionados. Então, eu nunca tive problema em falar com eles sobre essas questões quando acontecem. Então, a minha recomendação, Sandra, identifica, esses Sejusques estão fazendo isso, está acontecendo com uma certa reincidência. Conversa com o chefe, explica, fala assim, olha, não dá para prestar um serviço equiname ou suficiente, ou depois que a gente volte aqui, dessa forma. A minha exigência é sempre a questão do reagendamento. Toda vez que eu vou participar de Sejusques, ou vou entrar num outro Sejusque, quero conhecer e tal, eu sempre questiono a questão do reagendamento, porque é uma ferramenta que eu, particularmente, uso muito. Eu acho que tem muitos benefícios para todas as partes envolvidas. E essa coisa do tempo acaba sendo uma forma de resolver também para com o Sejus. Você fala, olha, então está chegando no fim do tempo aqui, nosso, o que vocês acham da gente marcar para daqui uma semana? Mas é aquela coisa, é o reagendamento expresso, não é para a gente ganhar tempo ou postergar o processo, não é para isso. O objetivo é que a gente tenha mais maturidade daquele conflito e não uma questão que um advogado me questionou uma vez, a doutora está agindo de má fé. Eu falei, oi? Espera um pouquinho, má fé de quem? Não tem. O prazo fica suspenso, gente, é só ler a lei está lá. Está em mediação, o prazo fica suspenso, não corre prazo de ninguém, é negociação agora, é conversa. Agora, doutor, teve experiência muito ruim? Agora eu fiquei curiosa. A experiência dele não foi boa com relação à mediação. Juro por Deus. Na verdade, foi uma audiência que eu saí dela e liguei para Sandra. Falei, Sandra do céu. Nossa. A gente vai fazendo bastante, né, audiência. E nesse caso específico era alimentos, né? Fixação de alimentos. E a mãe que era minha cliente, teve uma abertura de fala muito grande. E o pai queria se explicar, queria se justificar, claro. E ele era interrompido. Então, o que nós sentimos... Pela outra parte ou pelo mediador? Não, pela conciliadora. Então, o que nós sentimos é que ela tomou as dores, porque era um caso específico, onde o filho tinha uma condição especial, ele era cadeirante, nasceu com uma doença que o colocou nessa condição, e o pai não pagava desde então, desde que... E aí a cliente também reclamava que ele não visitava, que ele não auxiliava, que hoje o menino está com 14 anos, então ele está num outro tamanho, ela não consegue sozinha pôr ele para tomar banho, né? Então ela queria que ele ajudasse, que fosse visitar, né? E aí a conciliadora foi tomando as dores e foi mais repreendendo ele do que fazendo o jogo da conciliação. Nossa, então a audiência que era para durar 10, 15, 20 minutos, nós ficamos 1h30 com ela fazendo uma narrativa e ele querendo expor os motivos e não conseguia. Eu liguei para a Sandra e falei, Sandra, é dessa forma que deve acontecer? Não. É assim que a gente faz mediação? Porque eu não vi o benefício disso. Ele saiu bravo, ele saiu pé da vida daquela audiência, porque ele foi, teoricamente, exposto ali, foi colocado na berlinda e só recebeu chicotada, né? E aí ele não estava propício para fazer o acordo, na minha visão. Né? Mas é isso que eu falo. Não, é isso que eu falo, né, Fernanda? Conciliadores e conciliadores. Eu também já peguei fora de Campinas uma conciliadora como advogada que fez desse jeito. Ela marcou 3
remarcou 3 vezes, porque ela queria que falasse pelo telefone. Ele pediu para mandar o advogado, porque ele não queria conciliação, e ela falava assim para o advogado: liga para ele, eu falo com ele, eu trago ele aqui. Você acredita isso? Bom, eu tenho. Já aconteceu uma situação, doutor, inclusive. Acho que eu já posso falar, não sei, depois eu preciso, preciso esclarecer para o doutor. Não, porque o advogado morreu, então acho que acabou a história. É, mas só não podemos falar nomes. Entendo. Não, eu tive uma situação muito complicada com um advogado específico, e realmente, de fato, é trágico, ele já faleceu. É, e eu fiz a orientação, porque ele, no caso, ele bravejava comigo que eu estava sendo imparcial. Eu não, como o doutor acabou de contar, né? No caso, me pareceu realmente que ali teve uma perca de imparcialidade por parte da conciliadora, e isso é muito grave, ok? Então, e no meu caso, ele esbravejava: a doutora está sendo tal coisa. Eu falava assim: doutor, não estou entendendo o que o doutor está dizendo, de maneira alguma. Acho que é uma das coisas que eu mais Preza. tenho como característica é essa minha imparcialidade. Mas, doutor, fica à vontade. Passei, peguei rapidamente no telefone, anotei para ele: ouvidoria do CNJ, por favor, faça a denúncia. Não tem problema nenhum. Aí eu vou responder: o senhor está dizendo isso, isso, isso? Está aqui. Então, uma das outras questões, né, que realmente não é muito dito, né, porque ninguém gosta de ouvidoria, né? Ninguém gosta de reclamação. Exatamente. E dar satisfação e por aí vai. Mas é isso, o mediador e conciliador, ele está ali como na função, né, de servidor público, e ele tem, os atos dele devem ser respondidos. Como? Então, tem a ouvidoria do CNJ, que está lá, tem um campo para você fazer a sua denúncia ou a sua informação, pedido de esclarecimento, que você entender. A gente tem também agora, não está finalizado, não está organizado como deveria, mas já está em passos o Concílio Ajude, que é um cadastro onde você tem todas as informações dos conciliadores. Então, olha, fiz lá uma audiência com uma fulana de tal que eu nunca vi, não sei quem é e tal, e ela agiu com uma forma que tem que ser denunciado. É só entrar com o nome. Se a pessoa está fazendo audiência, está fazendo conciliação, é para o nome dela estar nesse cadastro. Por isso que eu digo, hoje já está muito mais avançado e está funcionando. Tanto é que eu recebo também alguns conciliadores dizendo: eu preciso fazer curso de atualização porque o meu cadastro caiu. Então, isso é uma coisa positiva. É uma coisa que o sistema veio também para fazer essa manutenção, né? Todas as audiências, a gente tem um link de pesquisa que a gente envia para as pessoas. Então, também, doutor, se o senhor não recebeu esse link, por ali dá para fazer a informação, a denúncia, o pedido de esclarecimento. Não, foi muito claro. Na verdade, veja que eu tomei a partido porque a situação em tese me beneficiaria, eu estava pela mãe, sim, né? Mas a situação foi tão gritante que eu falei: ele está querendo falar, ele está querendo expor, e eu acho que é essa a ideia principal da mediação. E aí eu imediatamente liguei para a Sandra, falei: Sandra, veja se eu estou errado nessa condição, né? Enfim, com a advogada da outra parte eu tinha contato. Depois a gente ligou, conseguiu finalizar o acordo, nós dois juntos, porque tinha essa intenção, e deu tudo certo. E a Sandra aí esclareceu para a gente que não é dessa forma que é tratado, porque chocou o tratamento apenas, né? Sim. Mas é isso. Bom, doutor, outro caminho é a mediação ad hoc, que é o futuro. E daí, se vocês me perguntam o que roda aqui na Europa, é isso. A maioria das mediações que acontecem são as mediações ad hoc, porque a gente tem, o Concílio Ajude também tem essa função, né? Você estando lá na lista como conciliador, habilitado, credenciado XPTO, qualquer pessoa, qualquer advogado, qualquer cidadão consegue entrar,
pegar os seus dados e falar, eu quero fazer uma mediação com, sei lá, a doutora Sandra, que é especialista em direito de família. E você tem esse dever, esse poder, né, na verdade. Você tem esse poder como cidadão e eu imagino, e daí eu estou chutando, daqui uns 4 ou 5 anos, e todas essas plataformas, agora que vai vir essa nova plataforma também, né, da Justiça Digital, vão estar integradas e funcionando. Então, será muito prático. Você está com o seu certificado em dia, fez os cursos necessários, o advogado gosta de como você faz a audiência, ele vai lá, clica no teu nome, você é escalado, faz audiência, tudo certo, entendeu? Então, acaba sendo um serviço de qualidade efetivo. É a ideia, Ótimo, né? bom saber. Muito bom saber. Essa é muita novidade para mim. Tem, sim. Então, doutor Fabrício, se o senhor me permitir, se tiverem perguntas, vamos lá. Se não tiverem também, nós estamos aqui vendo o tempo também, né, doutor? Para não, porque Portugal é outro horário. Teve uma pergunta aqui que passou e eu não vi, do Marcel. Não sei se o Marcel está conosco ainda. Vocês acreditam que nesse mundo digital, onde tudo pode ser gravado, diminui o assédio sexual e moral para com as mulheres? Diminui? Nossa, não acho. Não acho que só a questão da tecnologia diminua o assédio em si. O que eu sinto, Marcel, na minha fala, é que a mulher talvez se sinta mais empoderada em denunciar, em falar, em expor, por ela estar teoricamente segura, né, atrás da tela e atrás dessa pseudo-barreira, né, que também a gente sabe que não é. Mas eu acho que é mais a questão do assédio sexual e moral com relação às mulheres é realmente uma questão cultural. Eu acho que está enraizada. Está enraizada dentro do. Daí a gente pode discorrer sobre teorias do patriarcado, as questões sociais e tal, mas eu acho que a batalha ainda é árdua. Não vai ser tão já que a gente vai conseguir quebrar essas questões. As barreiras. Tá certo. Doutora Fernanda, eu me despeço então da doutora, agradecendo por essa live incrível. Tenho certeza que quem nos acompanhou até agora só teve muitos motivos para ficar. Foi sensacional o conhecimento que você trouxe para a gente, os dados que você trouxe para a gente. Mais uma vez agradeço a doutora Sandra por ter feito esse convite, por ter nos proporcionado esse encontro e feito esse movimento para que desse certo. Muito obrigado. Passo a palavra para a doutora Sandra para fazer as considerações finais. E, em nome de toda a diretoria aqui da OAB Valinhos, gratidão eterna. E a doutora tem aqui espaço cativo. Traga sempre a qualquer das palestras que você tiver, outros temas que entender relevante. A gente tem esse compromisso em levar conhecimento de qualidade para a gente tentar elidir ao menos essa ignorância, que ignorância eu digo no sentido de desconhecimento, tá certo? Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Com você. Bom, eu agradeço primeiramente a doutor Fabrício e a doutora Natália, que me deram a oportunidade de criar essa comissão, doutora Cláudia do departamento, né, de palestras, né, muito obrigada. Doutora Fernanda, você sabe que você mora no meu coração, né? Nós somos colegas há tantos anos, né? E é isso. Fizemos conciliação juntas, né? Foi minha professora também, né? Muito obrigada. Eu sei que Portugal já está no horário bem mais adiantado que o nosso, nem sei que horas. Pois é. Pouquinho, só pouquinho. Mas a gente trabalha com fuso, Sandra, não tem problema. Fica tranquila que aqui é assim mesmo. A gente aprende a gerenciar essas questões. Muito obrigada por ceder seu tempo para nós. O seu certificado já foi, se não, salvo algum engano, já mandei para você. Muito obrigada. Obrigada a todos que estiveram conosco até agora, a todos que dispuseram seus horários.
Fabrício, muito obrigada de novo. Tá bom? Foi um prazer estar com vocês. Eu tenho realmente muito que agradecer. Valinhos é uma cidade querida, eu já fiz bastante mediação aí também. E contem comigo. Assim que eu tiver mais informações, mais novidades, e a gente volta a se falar. Luiz Fernando estando por aí ainda, que eu sei, dê um abraço para ele. Pode deixar, eu mando. Tá. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Um ótimo finzinho de noite. A doutora que já deve estar adentrando na madrugada aí. Ótimo descanso para vocês. Até mais. Obrigada. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Tchau.